Bom, então vamos começar nosso conteúdo, né? Eu vou me apresentar porque eu vi que tem muita gente nova nessa noite. Toda semana, toda quarta-feira eu estou aqui fazendo essa transmissão, sempre nesse horário. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitória Pessoa. Eu sou Head Trainer do Instituto INEX, é um dos maiores institutos de programação neurolinguística do mundo. E, para mim, sou apaixonada, né, por pessoas, por desenvolvimento humano. Tenho aí formação Practitioner, Master Practitioner, em PNL, coach, hipnose, renascimento. E sou Head Trainer do DL, um treinamento que mudou a minha vida e de tantas pessoas que estão aí já comentando. E na noite de hoje, estamos recebendo com muita alegria aqui o Dr. Neil, que é o presidente do INEX, ele que é médico, especialista em desenvolvimento humano há mais de 20 anos, presidente do INEX, da Sociedade Brasileira de Neurociência, uma pessoa com quem eu aprendo muito e vai estar compartilhando um pouquinho aqui do conhecimento que ele tem, né, ao longo dessa jornada. Então, para mim, é um prazer tê-lo aqui conosco e já recebemos várias perguntas aqui. Se você quer perguntar alguma coisa, coloca aí nos comentários, a gente vai responder o que a gente já recebeu de perguntas e daqui a pouquinho a gente responde as perguntas aí do bate-papo, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Dr. Neil, para ele cumprimentar vocês nessa noite de aprendizados. Eu quero agradecer primeiro a você, Vitória, que teve a iniciativa de fazer essa live, né? E sei que você faz isso com todo carinho toda semana, isso é importante para manter tantas águias aí sempre informadas, unidas e fortalecendo. As águias, parabéns, que legal que a gente pode estar aqui com vocês conversando ao vivo. Às vezes é difícil porque o Brasil é grande e graças a Deus tem águia espalhada para todo lado. E é muito legal, muito bom poder compartilhar alguma coisa com vocês hoje, ainda mais que nós estamos aqui no meio do curso de Practitioner. E tem gente aqui no Brasil inteiro, com certeza tem amigos de vocês aqui cursando com a gente, né? Também, se vocês quiserem mandar um alô para esse pessoal, acho que eles vão ficar felizes de saber que vocês tiveram contato com a gente. Isso mesmo, pessoas do Brasil e do mundo, né? Do mundo inteiro. Pessoas de outros países também aqui fazendo a formação Practitioner do INEX. Então vamos responder algumas perguntinhas que a gente já recebeu. Tem uma pergunta aqui da Isanete, é uma águia lá de Petrolina, ela mora em Lagoa Grande, perguntou assim: poderia começar falando sobre o que motivou você a criar o DL e o Instituto INEX? Como foi isso? Legal, Isanete, a pergunta é excelente. Para responder isso, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, eu comecei a me interessar por cuidar de pessoas com 7 anos de idade. Passou uma pessoa de Santorinhos, minha mãe deu um dinheiro e tal, e eu me perguntei para ela aquele dinheiro que ela estava dando. Falou, porque tem pessoas que têm tuberculose e tal, e elas precisam de cuidados. Eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, quando eu crescer eu vou ser médico. E durante minha formação eu curti muito Beatles, eu gostava muito disso aí, do carinho que eles tinham uma pessoa pela outra, pela humanidade. E eu entrei na faculdade de medicina, na verdade, para fazer psiquiatria. E no decorrer da faculdade, eu vi que a psiquiatria que a medicina ensinava era para cuidar da pessoa doente mental. E não era esse pique que eu queria. Eu queria entender o ser humano, como ele funciona no dia a dia, o ser humano normal, que atravessa dificuldades no seu dia a dia e que pode, frente a algumas mudanças, poder rumar vitórias muito maiores. Bom, nessa época, então, eu fui visitar um hospício e não era legal, o ambiente não era para mim. Eu desisti, falei, não, eu vou fazer cirurgia. Fiz cirurgia de cabeça e pescoço, e na cirurgia de cabeça e pescoço eu acabei muito próximo do paciente terminal, porque muitos dos pacientes que a gente atendia, eles tinham câncer. Então a gente via a morte se aproximar desses pacientes muito frequentemente, e via a morte mesmo. E quando a pessoa está próxima do momento da morte, ela faz reflexões diferentes na vida dela. Ela ressignifica muita coisa, ela altera valores. E aqueles pacientes, na verdade,
Não eram pacientes, eram professores, porque eu aprendi muito com cada um deles, né, o paciente próximo no momento da morte. Você que já fez DL sabe a importância disso, os últimos 5 minutos da sua vida, né? A reflexão que a gente faz ali é importante. E dali eu comecei, já tinha estudado no primeiro e segundo ano coisas de psicologia, eu fui desenvolvendo cada vez mais essa área. Até que em 96 eu comecei a fazer um treinamento que era um rascunho do que é o DL hoje. Ele era muito menor, ele não tinha a grandiosidade que tem o DL. Esse treinamento eu fiz durante 3 anos e tal, mas ele não estava adequado. Mas muita gente que tinha feito esse treinamento pedia para eu voltar a fazer. Eu falei, não, eu tenho que fazer algo melhor, eu tenho que fazer algo que surpreenda. E as pessoas ali, então, começaram a conversar, a falar, olha, como é que nós vamos fazer? Que tipo de treinamento você quer? Então, eu sentei com essas pessoas que tinham feito o treinamento anterior e eu comecei a conversar sobre a natureza humana. E a natureza humana é intrigante. O modo de vida da humanidade, de viver da humanidade, é algo fantástico. Pensa comigo aqui. Quando a pessoa nasce, ela é que nem um anjo, não é? Você vê, o bebê, ele é um anjo. A hora que você pega pintores, eles desenham os anjos na forma de bebês, né? É muito comum isso. Esse anjinho, ele vai crescendo na condição de vida na Terra. E a criança o anjo vai virar um herói quando ele se torna criança. Todos nós, vocês que estão me ouvindo agora, na infância, já viveram essa condição de ser um herói. Então, a gente pergunta para a criança, o que você vai ser quando crescer? E todas elas vão ser a melhor coisa do mundo. Imagina, quando eu perguntasse para você quando você era pequenininho, como é que vai ser sua vida? Todo mundo tinha uma vida maravilhosa. Você ia estar cercado dos melhores amigos, você ia ter uma profissão super legal, sua família ia ser maravilhosa, não é? Você ia ter uma casa bonita. Não é que tudo isso que a gente imagina? Só que a vida vem. E a vida, ela vem batendo na gente. Às vezes, uma primeira nota ruim de matemática, você acabou com um engenheiro. Às vezes, uma primeira amizade, que você deposita muita expectativa na pessoa, e se frustra com isso, você cria um adulto que tem dificuldade de fazer amizade. Às vezes, por ter vivido numa família que não se amava tanto, você tem um adulto que tem dificuldade em estabelecer uma saúde familiar adequada. Então, na hora que a gente concebeu o DL, a gente queria isso. Desmanchar essas amarras que a vida fez. Porque o que a gente encontrava era um ser humano absolutamente limitado por uma série de crenças e por essas vivências que ele tinha passado. Então, a primeira equipe de DL tinha esse propósito, né? Fazer com que o ser humano voltasse a acreditar no herói que ele era. Agora, não mais da maneira ingênua da criança, mas de uma maneira adulta, madura, que pudesse fazer com que elas conquistassem seus objetivos. E foi isso que a gente fez. A gente começou, na primeira equipe, a fazer isso. Se a gente imaginava que isso ia tomar a proporção que toma hoje, a grandiosidade que é o DL hoje, a felicidade que eu tenho quando eu vejo tantas pessoas de tantos lugares diferentes do Brasil, né? Aqui com a Vitória, numa coisa, poxa, isso eu não imaginava. Isso é só alegria para mim. Então, o DL, a origem dele é essa aí. Trazer vida para tantas vidas. Para tantas vidas. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Rafa Ragnar. Como eu posso treinar os meus diferentes compartimentos de ego? Esse daí já fez DL para falar de compartimento de ego. Com certeza ele fez DL, ele está se referindo ali ao egograma, não é? Veja bem, Rafa, cada compartimento de ego tem seus lados positivos e tem seus lados negativos. Se a gente pegar, por exemplo, o pai crítico. O pai crítico ele é extremamente organizado, ele faz as coisas com precisão, né? Então, esse lado do pai crítico é um lado que deve ser cultivado. Porém, quando o pai crítico se torna extremamente crítico a ponto de não permitir a pessoa agir, é o lado ruim do pai crítico. Se você pegar o pai amoroso, ele tem o lado dele bom, do carinho, do amor, do afeto. Agora, se você abusar, ele vai passar para o lado meloso, para o lado que
permissivo, que tudo está bom, que ele valoriza mais o outro do que ele mesmo, e aí é um lado negativo. Então, não só como treinar cada um, mas o que treinar em cada um. Treinar a alegria e a criatividade da criança livre, mas não o lado irresponsável dela. A criança adaptada, ok, ela é uma pessoa elegante, então a elegância, você se vestir adequadamente, saber agir durante um jantar, tudo isso é um lado positivo da criança adaptada. E o lado negativo é que ela fica sujeita a uma marionete dos outros. Então, não só como treinar, mas o que treinar. Então, primeira coisa, definir o que treinar. O adulto, sem falar, ele é o que equilibra tudo, o adulto sempre tem que ser treinado, lógico. Né? Decisão mais racional, mais coerente. Então, sempre treinar, isso também é bom. Que ótimo. Tem uma perguntinha aqui da Samara. A Samara é de Petrolina, fez o dele conosco lá. Gostaria de saber como a PNL contribui com a depressão clínica e transtorno de bipolaridade. Olha, Samara. Samara, legal. Tua pergunta é muito boa e muito extensa. A programação neurolinguística, ela tem um princípio um pouco diferente das outras abordagens. Na programação neurolinguística, a gente acredita que cada ser humano é absolutamente único e cada um faz uma forma diferente para chegar na depressão, na bipolaridade. Tem inúmeras técnicas de programação neurolinguística para lidar com cada um desses temas. Mas o mais importante não é dizer qual a técnica e o que fazer. O mais importante é você identificar qual o programa mental, que hoje em dia está se falando muito de mindset, né? Qual é o mindset que a pessoa fez para chegar na depressão. A hora que você entender isso, é fácil quebrar o ciclo que leva à depressão ou bipolaridade. Então, o importante, quem está fazendo practitioner, está ouvindo isso demais, é como identificar a forma de funcionamento única de cada ser humano. Perfeito, ótimo. A Vivian perguntou assim: como podemos trabalhar o sentimento de culpa e usar isso de forma positiva? A Vivian é lá de Recife. Nossa, Vivian, que pergunta bacana, que pergunta bonita. Percebe o seguinte, quando eu me culpo por algo, significa que eu devo ter feito algo errado. Algo que não é da minha natureza. Eu ofendo aqui sem querer a Vitória. Poxa, eu vou me sentir culpado. Não é uma coisa que eu queira fazer. Eu tenho maior apreço por ela. E sem querer eu fiz isso. Eu passo a me culpar. A única forma de eu poder lidar com essa culpa, poder me desculpar, antes de pedir perdão a ela, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que criar uma forma de nunca mais fazer isso. Porque o meu sistema, ele me protege. Quando você fica se culpando, você está se protegendo de fazer isso de novo. Então, para que eu possa me perdoar e depois pedir perdão a ela, eu teria que primeiro criar um sistema para que isso não acontecesse de novo. Esse sistema chama sistema de blindagem. É um sistema que a gente pode aprender, aqui no Practice a gente aprende com certeza, do que fazer para que se guarde uma aprendizagem que não permita mais você causar um desconforto para alguém. Essa hora que eu estiver certo de que eu não vou mais cometer esse deslize, eu peço perdão a outra pessoa. A outra pessoa, ela só deve perdoar se ela também tiver montado um sistema de blindagem, onde mesmo que eu venha falhar, ela não venha se ferir. Perfeito, que ótimo. Gente, hoje eu vou ficar só intermediando, hein? Vocês já estão enjoados de mim. Hoje eu vou sugar o Dr. Neil o máximo que eu puder. Tem uma pergunta aqui do Alisson, uma águia lá de Petrolina também. O que você considera como um principal princípio da PNL que seja aplicável em tudo quando se trata de mudança de hábito e atitude? Um princípio da PNL. Olha, a PNL ela tem várias pressuposições, que são os princípios, são as pedras fundamentais da programação neurolinguística. Para o que você está dizendo, não só na mudança de hábito, mas ela tem um princípio que diz que quanto mais flexível a pessoa é, melhor ela se adapta ao ambiente e à situação que ela vive. Então,
o que é ser flexível? É ter várias possibilidades de ação. Cada comportamento ou hábito nosso, ele vai se encaixar melhor em uma determinada ação. Às vezes eu ouço a pessoa falar assim, a esposa falar assim, eu já falei 1000 vezes para o meu marido chegar cedo em casa e ele não chega. Poxa, você já falou 1000 vezes e vai continuar falando. Será que não percebeu que isso não adianta? Ser flexível. Ser flexível, tem que fazer outra coisa. Agora, o que fazer especificamente vai depender muito da situação e da pessoa e o meio onde ela está inserido. Agora, um outro comportamento pode servir para que você alcance o seu objetivo. Então, um dos princípios mais importantes, tem vários, mas um dos princípios mais importantes, uma das pressuposições mais importantes é ser flexível. Loucura é você continuar a fazer a mesma coisa que você faz hoje e querer ter um resultado diferente. Né? Você quer um resultado diferente? Tem que fazer algo diferente. Tem que mudar. Tem que criar novos comportamentos, novos hábitos para obter o que você quer na sua vida. Muito boa. O Aurélio também perguntou assim, relacionamento interpessoal com foco em liderança no ambiente de trabalho. O que você pode falar de sugestão ou como que a PNL pode contribuir nesses relacionamentos interpessoais, para quem é líder? Aurélio, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Não sei se você chegou a fazer DL, imagino que sim. É de Petrolina também. Então muita coisa você já aprendeu com ela, né? As águias de Petrolina, deu um show aí nas perguntas. Isso aí. Ela com certeza já te ensinou bastante coisa sobre liderança. Ela deve ter ensinado para você que liderança é exemplo. No nosso cérebro a gente tem um neurônio que chama neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? Na verdade não é um neurônio, é uma teoria que funciona. A gente costuma repetir o que a gente vê no outro. Então, você quer se tornar um grande líder? No DL você já viu isso? Passo número 1, transforma a sua vida em algo excepcional. Ótimo, fiz esse passo. E agora? Eu estou com as pessoas do meu lado. Como é que eu vou lidar? Como é que vai ser a minha relação interpessoal com essas pessoas? Ótimo. A partir daí, a gente vai depender de duas coisas. Primeiro, você identificar, saber como aquela pessoa funciona. Hoje eu tenho o prazer de ter a Vitória aqui do lado e ela vai ficar a semana inteira comigo aqui no Practitioner, que é ótimo. O que eu preciso fazer por ela? Eu tenho que descobrir quais os objetivos dela, quais as necessidades dela, o que eu posso fazer para ajudar no caminho dela. A hora que eu faço isso, naturalmente me torno um líder. Ela vai colar em mim. Não, nós vamos fazer isso junto. Se você está com dificuldade, eu te ajudo. Vê o que você precisa. E forma esse carinho que a gente tem um pelo outro. E por vocês, é claro. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Como posso ser tudo o que nasci para ser, de forma clara e tranquila? Que pergunta legal. Tem muito a ver com o que a gente estava comentando agora no começo da criação do DL, né? Nós temos que tirar as amarras e temos que evoluir um pouco a cada dia, coisa que vocês também já viram no DL, né? Você evoluir um pouquinho a cada dia, hoje um pouquinho melhor que ontem e no final do ano 200 vezes melhor, 200 pouquinhos melhor do que hoje. Então, essa evolução contínua é importante. A perfeição é difícil. Eu mesmo não conheço ninguém que tenha atingido perfeição. O ser humano, ele busca evoluir. É natural do ser humano a evolução. A excelência. Mas perfeição, não. O caminho de evolução é o que eu costumo brincar de dizer, é um never ending story. É uma história sem fim. Hoje você evoluiu, amanhã um pouquinho mais, e assim para o resto da vida. É que nem você trancar a boca uma semana e achar que vai ficar magrinho pro resto da vida. Não é. Vai depender do dia a dia. Ginástica, não adianta fazer uma semana de ginástica e achar que vai ficar forte pro resto da vida. A evolução é a mesma coisa. É um vasinho que você vai ter que regar com todo carinho, todo dia. A Ju botou assim, 360 e porções de melhora. 1% todo dia. Aprendeu direitinho. As águias estão né, com toda energia aí. Eu tô vendo que todo mundo aqui fala a mesma língua. A Kaylee perguntou assim, gostaria de saber se a neurociência explica as histórias que contamos para nós mesmos.
quando queremos encontrar uma desculpa ou justificativa para não tomar uma decisão ou para permanecer na zona de conforto. Sim, explica, claro. Tem uma outra grande pressuposição, voltando nos princípios que alguém tinha perguntado antes, tem uma pressuposição que todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento busca algo positivo. Mas não é por buscar algo positivo que esse comportamento é correto, é legal e é útil. Então, a pessoa que fica procrastinando, deixando para depois, dando desculpas, ela está buscando ali um alívio imediato para uma angústia que ela está vivendo. Ela sabe que não está legal. Ah, mas hoje não, amanhã eu vejo. Não, é que eu não consigo fazer as coisas, eu tenho dificuldade nisso. Essas desculpas, olha, não vão ajudar você a evoluir. Então, o melhor mesmo, está com um problema? Enfrenta o problema. Do que ficar empurrando, dando desculpas para si mesmo. A desculpa é um alívio imediato. Resolver o problema é definitivo. Isso aí. Tem uma pergunta bacana aqui. Como que a PNL pode ajudar na procrastinação em relação aos estudos? Bom, de várias formas. Para quem fez o DL, lá ele vai falar para você ter disciplina, para você criar novos hábitos. É isso que diz o pergaminho. Correto. Então, se você se forçar a criar um hábito, hoje eu vou estudar 1 hora por dia, amanhã eu vou estudar 1 hora e 5 minutos, até atingir o ponto que você quer, isso vai acabar entrando no automático e você vai fazer isso. Porém, tem técnicas de programação neurolinguística, aqui ele estava perguntando sobre alteração de comportamento, que podem ser um pouco mais efetivas, mais rápidas. Se a gente entende que todo comportamento tem uma intenção positiva, atrasar e não criar um hábito de estudo também tem. Só que isso está visando o resultado imediato de descanso, de lazer. Não está enxergando o futuro aonde você quer chegar. Então, se hoje você precisa estudar, deixa para amanhã, você vai chegar onde você quer no dia mais um. Se você demorar 1 semana, você vai chegar no dia mais 1 semana. Se você demorar 1 mês, e se você enrolar muito, a vida passa. E a vida passa rápido. Parece que não, mas a vida passa muito rápido. Se você quer realmente se orgulhar do que você viveu, né, saber que a sua vida valeu a pena, então você deve traçar os seus objetivos e ter disciplina nisso. Disciplina é uma coisa que é um hábito que você cria, ela não vem de fora. E tudo é uma questão de decisão, né? Com certeza. Criar bons hábitos. A Samara fez DL, ela sabe. Aí. Pergaminho número 1. Criarei bons 1. hábitos e serei escravo deles. É isso mesmo. Que ótimo aqui. A Flávia. Como podemos mudar as nossas crenças? Provavelmente as crenças limitantes, né? É lógico, é lógico. Flávia, a gente tem inúmeras crenças, e algumas extremamente limitantes, outras menos limitantes, mas como mudar? Né? Por exemplo, a maioria das pessoas aqui, algum dia na vida, acreditou em Papai Noel, hoje não acredita mais. Eu acredito, mas não acredita no Papai Noel, mas acredita no espírito de Natal, que é o Papai Noel transformado. Quer dizer, essa foi uma crença que foi transformada. Agora, eu não preciso transformar só a crença do Papai Noel. Qualquer outra crença que você tenha, você pode transformar. De que forma a gente faz isso? Para a gente identificar uma crença limitante, o jeito mais fácil não é ir direto na crença. O jeito mais fácil é quais os resultados que você está obtendo na sua vida. Quais resultados você está satisfeito e com que você está insatisfeito. Com que você está insatisfeito, certamente tem uma crença ou um conjunto de crenças limitando, bloqueando a pessoa nesse sentido. A tomada de consciência de que algo não está legal vai te dirigir a encontrar qual crença está limitante. Quando eu tenho uma crença limitante, arrancar essa crença não é possível. O que é possível é criar outras que dê sustentação. Vou dar um exemplo para você. Tem muitas crenças sobre saúde. Olha, a minha família inteira morreu de câncer. Então fica a crença de que ele também vai morrer de câncer. Olha, se eu sair à noite no frio, eu vou ficar resfriado. É uma outra crença. E assim vai.
E acaba acontecendo, né? Acaba A pessoa acontecendo. acredita. Porque todas as crenças são Verdade. profecias autorrealizadas, né? Eles vão se autorrealizar. Né? Eu vi em algum lugar uma coisa assim, se eu penso que eu sou um derrotado, eu serei um derrotado. Quer dizer, e no final fala, quem conquista a vitória É aquele que crê plenamente. Quer dizer, a crença ela tem um peso muito alto, não é isso? Então, pensa comigo, eu quero mudar a crença. O que eu faço? Eu tenho que estabelecer outras crenças que atenuem essa. Por exemplo, com relação à saúde. Olha, se você se machucar, você vai cortar a pele aqui assim, o seu organismo, ele dá conta de reverter isso sozinho, de cicatrizar, não é isso? Você pega uma infecção leve, seu corpo normalmente dá conta de resolver sozinho. Então, o seu corpo está em equilíbrio, ele sabe se autocurar. Células cancerosas a gente forma no corpo todo dia, e o seu sistema imune está alerta para combater isso. Né? Quando você escova o dente, entra bactéria no seu sangue. E o seu sistema imunológico, ele combate isso e não permite que isso se torne uma grande infecção. A não ser que você tenha algum problema clínico que tenha uma imunossupressão. Mas, veja bem, a hora que você começa a pensar, meu corpo está em equilíbrio, meu corpo sabe pedir o que ele quer. Por que tem vezes que dá tanta vontade de comer uma comida específica? Porque provavelmente o micronutriente daquela comida, seu corpo sentiu falta. E ele fala para você, come lá, espinafre, o doce, né? Come aquilo lá que ele está precisando. Então, a hora que você começa a criar essas novas crenças possibilitadoras, você enfraquece aquela crença limitante que você tinha. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Cristiano Marafigo. O Cristiano toda semana está conosco. Ele e a Lu. Um beijo para vocês, esse casal lindo. Como usar estímulos impactantes para reprogramar minha crença financeira e acabar com as limitações financeiras que eu vivo? Crenças em relação às finanças. As finanças, tem um livro que chama Ricamente, não sei se você já ouviu falar, um livro que eu escrevi. E ele fala de riqueza, mas não só da riqueza financeira também. Porque nós temos mais de uma riqueza. Você tem uma riqueza familiar, você tem uma riqueza de amigos, você tem uma riqueza de saúde, você tem uma riqueza intelectual, são várias riquezas. Bom, eu vou dar a base de todas para depois a gente entrar na sua pergunta, que é a riqueza financeira. Vai ser estranho o que eu vou falar, mas depois eu te mostrar como é que é. Quer ficar rico? Seja generoso. Ué, mas como é que eu vou ser generoso para ficar rico? É dividindo, né? Que multiplica, né? Então, mas pensa comigo. A riqueza, ela vive na generosidade. A riqueza, ela vive na fartura. A riqueza, ela vive do muito. A pobreza vive do pouco, da escassez, do usar tudo. Estou com a Vitória aqui. Eu quero enriquecer, eu quero deixar a nossa relação rica. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser generoso com ela. Eu vou ser generoso com ela, ela vai ser generosa comigo. Enriqueceu nossa relação. Sua esposa, você quer fazer uma riqueza familiar. Você vai ter que ser generoso nessa relação. Se eu só sugar coisas dela, ela só sugar coisas minhas, nós vamos empobrecer a relação. Não é legal. E na parte financeira, a mesma coisa. Mas ser generoso com quem? Ser generoso com o seu futuro. Não interessa muito quanto a pessoa ganha. Interessa quanto sobra. Se eu sugar tudo que sobra, sempre vai faltar. Se eu for generoso, uma parte do que eu ganho não é meu. Ele pertence ao meu futuro. Ele pertence à minha segurança. Você vai começar a fazer sobrar. Neil, sabe o que é? Está sobrando nada, até faltando. Bom, está faltando, está sobrando nada. Você já reduziu, já chegou no seu mínimo. Então nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que propiciar uma forma de ter entradas a maior. Bom, como é que eu faço isso? Antes de você poder ter dinheiro suficiente para investir em banco, antes de você ter dinheiro suficiente para investir no imóvel, para locação,
ou no imóvel para comercialização dele, ou no negócio próprio. Não tenho dinheiro para chegar nisso. O maior e melhor investimento que alguém pode fazer é nele mesmo. Invista em você mesmo. Leia mais, aprenda mais, dentro da sua área de trabalho, aprenda mais sobre ali. Você vai conseguir profissionalmente crescer. Aí você vai conseguir fazer sobrar dinheiro. O grande problema é que a maioria das pessoas, ele cresce 1 e aumenta o gasto em 2. Ele cresce 3, aumenta o gasto em 5. Isso não dá equilíbrio. Em algum momento, aumentou um pouquinho, segura aqui, segura o gasto. Aí vai subindo. Vai chegar uma hora que você vai poder vir gastando junto. Você só não pode começar a gastar e depois querer acompanhar. Aí você sempre vai estar atrás. Primeiro eu encho a caixa d'água, depois eu puxo quanto eu gasto. Sempre vai sobrar. Né? É muito possível você construir uma vida financeira plena, e vida financeira plena depende de cada um. Né? Para uma pessoa, é muito pouco, para outra pessoa, meio está sobrando. Então, depende do seu projeto de vida, de como você quer ter sua vida, mas a dualidade do dinheiro entre o prazer de gastar e a segurança do guardar tem que estar combinada. Se eu só tenho prazer com o dinheiro, gasto, uma hora não vai ser adequado. Se eu só guardo também, você não consegue ter prazer que o dinheiro pode proporcionar. Nas coisas materiais você pode ter, né? Funciona, viu? Eu sou a prova disso. Funciona. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. Como conseguir acordar no horário que eu desejo, fazer tudo que eu planejo? Tipo assim, eu sei que eu preciso fazer, mas tem uma força maior do que eu que impede, né? A preguiça, talvez. E no final do dia, me sinto a pior pessoa por não ter feito. Bom, tem várias formas de resolver isso. Hoje eu estava aqui no Practitioner com a turma que está aqui, e eu estava falando pro pessoal, né? Tem uma parte minha que se inscreve na academia, e a outra que não deixa eu ir. Quer dizer, poxa, a gente vive essa dualidade, isso é muito comum que você está dizendo. Né? Aqui o pessoal tem feito uma caminhada de manhã, né? Uns vão jogar tênis, outros vão fazer caminhada, tem um tempo para isso. Não é muito tempo, 45 minutos, mas tem um tempinho para isso. Alguns não conseguem ir porque falam exatamente o que você está dizendo. Eu quero acordar, tal, mas não dá, não vai. Bom, uma das coisas é criar hábito de fazer. Não é a forma mais simples. Tem algumas técnicas de programação neurolinguística, com certeza você que está me ouvindo deve conhecer alguém que fez Practitioner, e você pode perguntar para essa pessoa. Tem uma técnica que chama reestruturação em 6 passos. Ele vai pegar essa parte, que não é uma parte ruim, essa parte que quer ficar descansando, ela quer o seu descanso, ela quer algo de bom para você. Só que ela está agindo no momento errado. Ela está agindo de manhã, quando a sua necessidade é acordar e desempenhar. E fazer sua vida acontecer. Tem como, com essa reestruturação, fazer com que essa parte procure isso no momento adequado. Né? A gente estava falando dos princípios da programação neurolinguística, lá vai mais um. Todo comportamento ele é útil no contexto em que ele foi criado. Sendo assim, todo comportamento é útil em algum contexto. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar em qual contexto relaxar, descansar é positivo. E vou tirar desse momento da manhã e deslocar para uma situação onde ele é adequado. Com essa parte satisfeita pelo descanso, ela deixa de agir no momento que você tem que acordar. Tá? Então, pergunta pessoal aí, reestruturação em 6 passos. Muito bem. Então, pergunta aqui da Sara. Já tem mais de um ano que a minha mãe faleceu e eu não consigo superar o luto, choro muito e quero que pare de doer. O que eu faço? Também foi uma pergunta feita aqui no Practitioner, nesse Practitioner. Exatamente. E é muito frequente a gente aprender a lidar com o luto. Olha, o luto, essa dor que a morte causa, ela depende do significado que você dá para a vida. Muitas vezes a gente fala, a minha mãe, o meu filho, como se pertencessem a nós. Só que, infelizmente, eles não pertencem. Eles foram emprestados.
O Criador, ele emprestou um anjo, que é a sua mãe, para cuidar de você durante um período. Mas ele não deu ela de presente para você. Ele emprestou. A vida da sua mãe pertence a ela e ele emprestou para ajudar a cuidar da sua. Se você, a partir dessa perda que você teve, começar a perceber que não é só sua mãe que está na sua vida. Você tem sua irmã, não sei se você é casado ou não, não sei se tem filhos ou não, mas tem amigos, tem parentes, todos eles estão emprestados para você. A tua única chance de ter eles bem, em vez de luto, em vez de dor, transformar isso em saudade, é você saber que hoje você fez tudo o que podia por aquela pessoa. Hoje, aqui no Practitioner, é uma noite livre, a gente tem um espaço livre agora à noite. Eu não costumo, nesse espaço livre eu costumo descansar. Só que a Vitória falou, poxa, você pode ir lá conversar com as águias? Eu falei, claro, com todo prazer. Tudo que eu posso fazer pela Vitória, por quem está aqui com a gente conversando, está sendo feito hoje. Se amanhã eu perder esse contato, eu sei que eu fiz tudo o que eu podia. Como eu sei que você, quando teve com a sua mãe, teve um relacionamento muito bom, senão você não sentiria essa dor. Só que isso foi até ali. Você fez tudo o que podia. De coração, eu espero que o seu luto rapidamente possa se transformar em saudade. Porque o luto dói. E a saudade é gostosa de sentir no futuro. É verdade, eu também perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 17 anos. E uma das coisas que me ajudou a superar esse momento foi eu me apegar aos que estavam comigo. Meu irmão, minha família, as pessoas que estavam à minha volta. Viu, Sara? Eu também, você perdeu com 17, eu perdi meu pai com 18. Por isso que eu estou dizendo, eu também senti essa dor que você sente. E depois de um tempo, essa dor se tornou saudade. A saudade é gostosa. A dor que não é legal. É verdade. O Neil estava falando de reestruturação em 6 passos, que é uma técnica de programação neurolinguística. Aí tem alguns comentários aqui. O Regis colocou assim, eu sou practitioner e uso a reestruturação sempre, comigo e com os outros. Um grande abraço, Neil. Um abraço, tem uma campanha aqui, ó. Queremos mais lives. Olha, Neil. Um de cada lado? Você é lá de Pernambuco e eu de São Paulo? Ai. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui da Nai. Como eu evito que as crenças dos meus pais interfiram na minha vida? Olha, a princípio, a maioria das crenças que você tem, elas são formadas dos 0 e 7 anos. E as crenças são formadas a partir de pessoas de alto poder pessoal. Imagina quem são as pessoas de mais alto poder pessoal que existem na sua vida. Então, seus pais. Então, se você identificou crenças que são deles e que para você não adianta mais, é tua obrigação mudar. O mais importante é ganhar consciência disso. Tá? Do que eu estou seguindo, que eu acho legal, e de que crenças eu estou seguindo que eu não acho legal. Ontem a gente estava aqui falando sobre a história de Walt Disney. O Walt Disney, ele teve um pai que financeiramente nunca se acertou. E ele vivia quebrando. E o Walt Disney fez isso também. Por mais que ele tenha feito riqueza, ele sempre dava um jeito de perder tudo depois. Essa é a realidade da vida do Walt Disney. Só que o pai do Walt Disney também, ele era um cara muito agressivo. Ele batia muito no Walt Disney e na irmã menor dele, que chamava Ruth. E esse padrão, o Walt Disney fez exatamente o contrário. Ele foi um pai super zeloso. A história dos parques de Disney começou porque ele queria levar as filhas, ele levava as filhas dele no parque e ele ficava sentado no banco do parque vendo elas brincar. Ele queria criar um parque onde os pais e os filhos pudessem brincar juntos. Então, você vê, existem padrões que vêm dos pais. Ponto número 1, identifica o padrão. É esse que eu vou seguir na minha vida? Não, não é esse que eu quero para a minha vida. Muda o padrão. Ah, esse padrão do meu pai é legal. Continua com o padrão. Segue o padrão.
Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Como eu mudo um comportamento que eu acredito já está na minha identidade? Quando o comportamento já está na identidade, ele vai se tornar um pouco mais difícil de ser alterado. Não significa que é impossível. Principalmente porque no DL, eu não sei se você lembra, a gente falou das feridas, né? Ah, não, é porque eu sou muito preguiçoso. Ninguém é preguiçoso. A pessoa tem uma ferida. Ferida pode ser mudada, né? Ninguém tem a identidade de ser preguiçoso. Ninguém tem a identidade de ser relaxado. Ninguém tem a identidade de ser preguiçoso. Não é por aí. Isso não existe. Se você mudar essa crença, as feridas, nossos comportamentos indesejados, eles não estão na nossa identidade. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui do Marcelo. O que é practitioner? Practitioner é o primeiro curso de formação em programação neurolinguística. Practitioner, ele vai te dar toda a base da programação neurolinguística. Vira e mexe, quem fez DL pergunta para mim, compara o DL com o Practitioner. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu dar a minha visão do que é o DL. Você consegue entender ou pensar em um time de futebol, jogar futebol sem treinar? Não dá. Impossível. Você faria uma cirurgia com alguém, um cirurgião, que não treinou? Não dá para fazer isso. Como é que eu vou fazer? Você voaria num avião com um piloto que não teve treinamento? Não dá. O DL é um treinamento para a vida. A gente que se preocupa com DL, vê bem, a vida tem momentos difíceis, no DL também tem. A vida tem desafios, no DL tem um desafio que vem na madrugada para você ficar decorando uma coisa a vida inteira, a noite inteira. O desafio não vem na hora que você quer. No DL é assim. Tem obstáculos na vida? Também tem obstáculos no DL. Então, ele é um espelho da vida, é um treinamento. O que você fez ou deixou de fazer dentro do DL, pouco importa. Importa qual aprendizagem você trouxe dali. Tem gente que eu vejo, pega a filosofia do DL, que legal, um desafio, eu vou fazer isso. Tem gente que pega e fala, pô, que saco, eu vou ter que ficar a noite inteira, que coisa ruim. Sem perceber que o que se quer ali não é decorar ou não decorar. O que se quer é saber como você reage frente a desafios. O DL é esse treinamento. A gente vive a vida sem ter sido treinado para viver. O grande lance do DL é a expansão de consciência, é a mexida de valores que ele dá. Perdão. O practitioner, ele vai te dar ferramentas para o seu dia a dia. Como eu faço relação interpessoal? Essas perguntas que vocês estão me fazendo. Como é que eu altero crenças? Como é que eu altero comportamentos? Qual técnica eu uso para lidar com uma fobia? Eu tenho compulsão, eu tenho uma compulsão do roo unha, ou eu tenho compulsão de toda hora ficar pensando a mesma coisa. Como é que eu lido com isso? Em termos de profundidade, o DL, a gente tem 3 dias para agir. Practitioner, a gente tem 9. O DL é um treinamento para a vida. O Practitioner é um curso que vai mostrar para você como funciona o seu cérebro e que proveito você pode ter dele. Hoje eu tenho muito orgulho de ter pessoas como a Vitória do meu lado. Pessoas que vieram, fizeram o Practitioner, acreditaram na ideia, acreditaram nessa ideia de que todo ser humano é um herói e tem que voltar a ser um herói. E a partir dos conhecimentos que fizeram no Practitioner, se tornaram pessoas que facilitam o caminho de outras pessoas. Ninguém é eterno. Eu ainda estou muito jovem, ainda tenho muita coisa para frente. Mas eu tenho que buscar gente mais jovem assim, para que esse caminho nunca termine. Para que a gente saiba que realmente o mundo foi um pouquinho melhor, porque existiu gente como a Vitória, como o Mazulo, como tantos outros Red Turners importantes que a gente tem em todo o Brasil, né?
como Zanetti, como Michele, como Fabiana, com tantos head trainers que seguem a mesma linha. Então, o practitioner, ele é isso. Ele é toda a base do funcionamento do seu cérebro e o proveito que você pode tirar disso. Se o que você quer realmente é dar um salto de evolução, vem para o practitioner. Se você quer entender como é que o DL tem poder de transformar tanta coisa, o que está por trás do DL que ele modifica tanto, aqui você vai entender tudo isso e muito mais. Gente, é muitas mensagens, não dá para perguntar tudo. Já estou perdendo aqui as contas. Tem um comentário aqui do Flaviano, Dr. Neil, a maior autoridade em PNL do mundo. Verdade, concordo plenamente. Muitas mensagens das águias. O DL vai dominar o mundo. Amei o DL. Já estamos. Apaixonada pelo INEX. Muitas mensagens. O que mais? Peraí, deixa eu ver. Você é um excelente profissional, uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço de águia. Pessoal do Rio, Goiás. Deixa eu ver se eu acho mais alguma perguntinha aqui. Muitos comentários. Comentários bons, tanta gente, poxa, que bacana. Muito bom. Perfeito, obrigada. Como se blindar de alguns comportamentos. Comportamento dos outros, aí essa pergunta eu não entendi bem. Tem bastante comentário. DL Alagoas, estamos juntos. O Practitioner é fantástico. DL Salvador e Alagoinhas presente. Um beijo, Nanda, HT lá de Alagoinhas. Gente, quantas águias aqui. Formarei bons hábitos. Tinha muito um sonho profissional que não alcancei. Hoje não posso mais alcançá-lo devido à idade. O practitioner vai me direcionar em outra profissão? É possível, se você quiser isso, ele vai fazer isso. Mas acho que mais importante de qual profissão a gente tem, bem, eu fui médico, sou médico, ninguém deixa de ser médico. Fui cirurgião de cabeça e pescoço, e em algum momento da vida resolvi mudar de atuação. Além do INEX e tal, eu tenho outras coisas que eu faço que me dão prazer. Eu gosto de construir, então eu tenho uma equipe de construção, eu tenho várias coisas que eu faço. Mais importante do que a profissão que você vem exercer é você identificar qual a sua missão de vida. Isso para todo mundo, tá? A gente às vezes fica na dúvida, eu faço isso, faço aquilo. A gente fica muito perdido, é muito difícil tomar decisões se você não conhecer bem a sua missão. Se você conhecer bem a sua missão, aí a decisão fica clara. Isso aqui serve para mim, isso não serve para mim, né? Então, mais importante de definir qual profissão é você identificar qual a sua missão. É uma coisa que aqui no Practitioner a pessoa sai com a missão por escrito, né? Então isso ajuda bastante. Muitos agradecimentos, o pessoal falando, quero mais lives. Dê uma dica sobre ansiedade, estão perguntando aqui da ansiedade. O que você pode falar? Ok. A ansiedade, ela se relaciona sempre ao tempo futuro. Não dá para ter ansiedade do que já passou. O que vai acontecer comigo? Como é que vai ser minha vida? Como é que eu vou me sustentar no final da minha vida? E a pessoa começa a se tornar ansiosa por não saber o que vai acontecer. O antídoto simples para isso é você criar o hábito de traçar e alcançar objetivos. Fez seu primeiro projetinho de vida, foi lá, alcançou. Faz um projetinho de vida um pouquinho mais ousado, alcança. Mais um projetinho de vida, alcança. Daqui a pouquinho, essa ansiedade, a hora que você souber que os objetivos da sua vida podem ser alcançados,
essa ansiedade vai se transformar numa fonte motivadora. Quando você pensar no futuro, você não vai pensar no que vai dar errado. Você vai ter certeza de que vai alcançar os seus sonhos, suas realizações. O antídoto para a ansiedade é um projeto de vida bem feito. Quando me perguntam, Nil, qual parte você acha a mais importante do DL? É o projeto de vida. Ah, não, mas eu gostei muito do passeio cego. Sim, ele é maravilhoso. Ah, eu gostei do rebuffing. Sim, ele é maravilhoso. Você pode tratar traumas ali, curar fobias ali? Pode. Mudar um relacionamento com pai e mãe? Pode. Mas se você não fizer isso dentro do DL, mas tiver um projeto de vida bem feito, você escreve lá, meu projeto de vida familiar, melhorar a minha relação com meu pai e com minha mãe. E aí você vai buscar caminho para isso. Meu projeto de vida mais pro lado pessoal, tratar um trauma de infância meu. E você vai achar um caminho para isso. Então, o projeto de vida, embora não seja a coisa mais emocionante de fazer, é o que vai dar sustentação para você a longo prazo. Passar pelo DL um final de semana bacana, 10. Só isso que você pode tirar dele? Eu ouço tantas e tantas pessoas falando, mudou a minha vida e eu consegui coisas maravilhosas para o resto da minha vida. Aquilo foi um divisor de águas. E é isso que a gente espera ouvir de vocês, águias, que estão ouvindo a gente agora. Que você possa transformar a sua vida na vida que você merece ter. Na vida que você nasceu para ter. Que você não deixe que essas crenças limitantes, que os momentos que não são adequados que você viveu, possam impedir você de realizar o que você quer. Para isso, o projeto de vida tem que estar em dia. Isso aí. Gente, o nosso tempo está quase aqui encerrando já. Muitos comentários. Sou sua fã, Neil. O DL transformou minha vida. Practitioner, maravilhoso. Muitas, muitas, muitas. Gente do Brasil, gente de Portugal que fez o Practitioner, mandando um alô. Falou que os portugueses estão conectados. Que bom. Irmãos do outro lado do mar. O projeto de vida é maravilhoso. A PNL mudou a minha vida. Tenho certeza que com as ferramentas não existem obstáculos. Os obstáculos existem, né? Mas a gente aprende a lidar com eles. Gente, não vai dar para responder todas as perguntas por conta do tempo, né? Já está quase encerrando aqui a nossa live. Cris, um beijo, Cris, lá do Rio. A Cris está por aí também? Está aqui. Beijão, Cris. Vamos encerrar aqui, que já está dando tempo. Tem um minutinho aqui, antes que derrubem a gente. Antes que derrubem a gente no Instagram. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu também. Temos mais de 100 pessoas aqui online. Nossa. Pelo Instagram, pelo Facebook também. Galera, gratidão por essa noite, por essa conexão. Eu digo que eu aprendo muito, né, quando eu estou nessa troca. E toda quarta-feira temos esse encontro marcado aqui às 19h29. Se você mandou uma perguntinha, não foi respondido, manda aí no meu direct. Vamos colocar sugestões de temas para os próximos encontros, as próximas lives. E eu vou deixar salva essa transmissão. Se tem alguém que você quer que assista, quer contribuir, né, com a evolução de outras pessoas, envia nesse aviãozinho aí do Instagram. O Facebook também vai ficar salvo, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Boa noite. Gratidão, Neil, que generosamente se disponibilizou para estar aqui conosco. Nada, foi um prazer estar aqui com você. Compartilhando, né, essa linda jornada que eu admiro tanto, tá bom? Então, um beijo para vocês e uma boa noite.